Oi, pessoal. Vamos lá, né, dar continuidade aos governos militares. E hoje a videoaula será sobre o governo de Geisel. Na verdade, nós vamos dar início ao terceiro governo, né? A aula passada nós falamos sobre o governo de Médici, de Emílio Garrastazu Médici, e hoje vamos falar do governo de Geisel. Mas primeiro, para que a gente entenda quem foi Geisel, né? E qual foi o período em que ele governa, né? Na verdade, a gente vai observar alguns detalhes, né? Do seu percurso dentro da política. Como foi determinado, né? Então, aqui no slide vocês podem observar que foi o período vivido pelo Brasil entre 15 de março, isso de 1974, e 15 de março de 1979. Então, observe que ele governou por 5 anos, né? Já em 74, ele assume a presidência o general Ernesto Geisel, que começa, né, um lento e processo, uma lenta, né, e processo de transição rumo aí à democracia, porque esse período, esses governos que nós estamos estudando, eles vão dar início, né, ao que nós falamos dos governos democráticos, né? Ele institui ele, na verdade, a gente vai observar as características. A primeira característica é de que a gente estudou o terceiro governo, que foi o de Médici, e o general Geisel, ele é o quarto presidente da ditadura militar. Ele é eleito em 73, ocupa o cargo no dia 15 de março, isso de 1974, né? Até, como vocês estão vendo, dia 15 de março de 79. E ele foi representante, né? Ele foi um dos representantes da chamada linha dura do Exército. Por quê, né? Porque durante a sua atuação, que teve início aí num processo que nós chamamos de redemocratização do país, no âmbito que nós falamos, no âmbito econômico, seu governo esteve marcado por uma redução do crescimento, né? Aquele crescimento do chamado milagre econômico que foi instituído lá no governo de Médici. E também aí o ato institucional número 5, que é a L5, foram aí totalmente extintos, né? Para manter aí a economia aquecida, Geisel ele criou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. E ele ainda colaborou com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Durante seu governo, né, a Guanabara ela foi anexada ao Rio de Janeiro e o estado de Mato Grosso foi dividido também em Mato Grosso do Sul. Na área de transporte, ele participou aí da inauguração das primeiras linhas de metrô das cidades de São Paulo e de Rio de Janeiro. E ele estreou também laços diplomáticos, né, com a China e com a Alemanha e realizou aí um acordo nuclear. Então, vamos lá, né? Para que a gente entenda quem foi esse presidente, Ernesto Beckman Geisel, ele nasce aí em Bento Gonçalves, no dia 3 de agosto de 1907, e morreu no Rio de Janeiro no dia 12 de setembro de 1996. Ele inicia aí sua carreira em 1921 como aluno do Colégio Militar de Porto Alegre e ocupou aí a presidência da Petrobras no governo também de Médici, né? O governo que ele sucede. Então, essa abertura política, ele assumiu aí, sob a promessa de uma abertura,
o que vai mais caracterizar no governo de Geisel é que Geisel ele deixa, né, ele extingue totalmente aquele governo de Médici que criaria, né, um impacto como um milagre econômico, e ele assume como um dos lemas de sua campanha, que é um detalhe que vocês devem levar em consideração nos exames nacional do ensino médio, referente ao lema da sua campanha, que é uma abertura lenta, gradual e segura, né? Foi um modo que ele viu aí de atender às reivindicações da sociedade civil organizada, sem interromper a continuidade do regime. Então, seu governo diminuíram aí as denúncias a respeito de morte, tortura e desaparecimento de presos políticos, que foi instituída lá no governo anterior de Médici, né? De Emílio Garrastazu Médici. Então, o panorama econômico do Brasil coincidiu com o fim do chamado milagre econômico brasileiro, e o encerramento desse ciclo coincidiu também com a crise do petróleo e o aumento também da inflação, quanto também o aumento da dívida externa, né? Foi iniciada aí a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. No dia 25 de outubro teve um acontecimento muito significante, né? O jornalista Vladimir Herzog, ele foi assassinado, isso na sede do DOI, que destacou as operações de informações, e do CODE, que era o Centro de Operações de Defesa Interna. Já em 1985, 6 anos após deixar o cargo de presidente do país, Geisel aí apoiou as eleições de Tancredo Neves, que foi o primeiro eleito após o golpe, né? Essas relações exteriores, o Brasil ele estabeleceu, como eu falei quase nesse instante, essas relações que foram diplomáticas com a China e com os países da Europa Oriental, as relações com os Estados Unidos foram reduzidas a um nível mínimo, mediante aí as denúncias de violação dos direitos humanos. Os militares considerados, né, os militares de linha dura, não contentes com os caminhos, né, do governo de Geisel, começaram a promover alguns ataques clandestinos aos membros que compunham, né? Como eu já falei, já em 75, esse jornalista ele é assassinado nessa dependência, e aí aparece morto em situação semelhante. Outro, né, em janeiro, isso depois de um ano, o operário Manuel Fiel Filho, ele aparece morto também em situação semelhante. Já em 1978, Geisel ele acaba e restaura aí o habeas corpus e abre o caminho para a volta da democracia no Brasil. Ele morre numa quinta-feira, do dia 12, de câncer, um câncer já generalizado, aos 88 anos, na Clínica São Vicente, isso na Gávea, onde ele estava internado desde o dia 22 de agosto. Então, né, só para dar uma reforçada, né, ele foi chefe do Gabinete Militar de Castelo Branco, né, da Petrobras, também chefe da questão que fala em relação à Petrobras. O presidente do Tribunal Militar em Médici, Geisel, ele foi eleito e indicado pelo Colégio Eleitoral, e para disputar simbolicamente o pleito, o MDB lançou o Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho. Ele inicia, né, o início do processo de abertura política, que é lento, gradual e seguro, e a necessidade de mudanças ficou evidente nas eleições parlamentares, né, de 1974, quando a MDB praticamente dobrou os seus representantes. De 87, no Distrito Federal, pulou para 165, enquanto a Arena reduziu de 223 para 199. Já no Senado,
o MDB pulou de 7 para 20 senadores, enquanto a Arena só diminuía, né? Foi de 59 para 46. Aqui a gente está fazendo tudo aquilo que foi falado anteriormente, para que fique bem fixado, né? Então, aqui é uma fotografia, né, do jornalista Eusócio, que ele foi assassinado por torturadores. Essa fotografia quase sempre aparece em todos os livros didáticos, né? Ele provocou a indignação que fez com que Geisel expressasse a mudança da imagem da ditadura. Então, né? Houve também, nesse período, o pacote de abril de 1977, que foi o quê? O presidente ele fecha o Congresso e passa a governar por decretos, né? A eleição era indireta para os governadores do Estado. Houve também o período que já foi chamado da Lei Falcão, né? Que essa Lei Falcão ela vai extinguir algumas coisas que eram estabelecidas nos governos anteriores, nos 3 primeiros. O aumento do mandato presidencial de 5 para 6 anos, houve nesse período aí esse aumento, e as decisões no Congresso passaram a defender apenas de maioria simples. 1/3 das cadeiras do Senado passaram a ser concedidas aos senadores biônicos. E aqui uma imagem, uma charge, né, que retrata o que era essa Lei Falcão. Né, uma charge sobre a propaganda eleitoral da época da Lei Falcão, em que vocês estão observando aí que sem nenhum tipo de comunicação, né? Que era eles tá aí com algo tapando a boca, né? O acordo militar Brasil e Alemanha nas usinas nucleares de Angra dos Reis também teve o projeto Proálcool, que foi a substituição da gasolina por outro combustível. Dentro dos ideais da DCN, os militares lançaram aí os PND6, o PNDI, isso aí com o governo Médici e Delfim Neto. Também o PNDI, que é do governo de Geisel, Mário Henrique Simões, alimentou aí créditos às empresas privadas e fortaleceu aí setores estatais. Diversas entidades também promoveram aí uns debates de cunho social, a OAB, CNBB, né? E na classe operária surgem aí as manifestações sob a liderança de trabalhadores, a exemplo de Lula, né? Já começa a iniciar aí nesse período de 1979, nessa relação. Então, aqui foram os presidentes, uma charge também bastante interessante, né, de se analisar, aonde é característico de cada um dos governos o ator, né, o autor dessa charge, ele remonta aí quem seriam e como é que estava enquadrado cada um desses presidentes militares. Você vê Médici, Geisel, Castelo Branco, Costa e Silva e Figueiredo. Ou seja, Castelo Branco foi o primeiro, Costa e Silva, depois Médici, Geisel e o último Figueiredo, que a gente vai estudar na próxima videoaula. Então, só para que vocês possam lembrar, né? Aqui é o lembrete. De acordo com o presidente, ele queria o quê? Um governo lento, gradual, mas que tivesse segurança, né? Que vocês observem, essa é uma das características também. Os aparelhos repressivos recorreram à violência, né? E perseguiram jornalistas, sindicalistas, acusando militares e comunistas. E também uma coisa para se destacar, que houve nesse governo, vocês observem muito, nos exames, uma das características foi a morte desse jornalista, isso em 75. E também do metalúrgico Manuel Fiel. Isso por quê? Porque foi nas dependências desses departamentos do governo. Então, há uma reação da linha dura do Exército, atentados terroristas, o atentado também do Rio Centro e a desmoralização da linha dura. Aqui são duas imagens de 30/4/81.
né? As duas imagens aqui foi os atentados ocorridos no Rio Centro. Em 76, o governo decreta aí a Lei Falcão, que limitava aí a propaganda eleitoral dos candidatos no rádio e na TV, mostrando apenas retratos do candidato e um breve resumo de suas atividades políticas. Por isso que aquela charge traz o candidato com a atadura na boca, né? Por quê? Porque ali houve a limitação, não limitação nem acerca só de horário, não, mas a limitação do que o candidato, né? Vinha um resumo do que o candidato queria, não o candidato em si falando. Então, possivelmente, podia estar aquele discurso mascarado, né? Porque não tinha nem o áudio e nem muito menos o vídeo e só a imagem. Já em 1977, ele decretou que um terço do Senado seria escolhido diretamente pelo presidente e outras características, que eram senadores biônicos, pois estes votariam sempre a favor do governo. Também a elaboração do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que esse previa novos empréstimos, né, para investimento na expansão das indústrias de bem de produção. E devido aí à crise do petróleo, metade das receitas das exportações era utilizada para importação do produto. Então, eu espero que vocês observem quais foram as características mais importantes desse governo, especificamente do governo de Geisel, para que vocês possam observar cada característica, né, que distinguir cada governo em suas características. Eu vou fazer a correção agora da atividade, então peguem um livro, isso o livro de vocês na página, eu vou iniciar, porque na aula passada eu deixei para vocês a página 39 e 40, mas eu vou dar uma reforçada na atividade complementares, que eu não fiz a correção da página 35, 36 e 37, tá certo? E aí a gente corrige tudo. Então, a atividade que eu vou corrigir é da página 35, que é a atividade daquele espaço que é atividades complementares. Então, é uma questão da UVA, da Universidade Federal da Bahia, que vocês teriam que analisar diante dos conhecimentos sobre as modificações políticas ocorridas no Brasil contemporâneo. Essa questão é uma questão tão pouco complicada. Não é complicada, é porque vocês têm que ter uma maior observação. Por quê? Porque vocês têm que colocar a quantidade de acertos e somar e ver qual a alternativa correta, né? Então, a pergunta é: um povo sempre acusado de abulia e de inaptão para a vida pública ofereceu, ante a surpresa dos observadores locais e estrangeiros, o espetáculo do seu próprio talento para se organizar e manifestar. Isso com responsabilidade, energia e imaginação. A tudo isso, congressistas, cujos nomes publicamos na mesma página, disseram não. Evitemos insultar a memória do passado e as generalizações de amanhãs chamando de congressistas. São representantes de si próprio, expertos parlamentares, fiapos de homem público e fósseis de ditadura. Isso aí é um trecho da Folha de São Paulo, né? Então, ao analisar, isso aí são modificações políticas ocorridas no Brasil contemporâneo, podemos afirmar. Então, vamos lá. A primeira está assim: movimentação popular referida no texto diz respeito a uma campanha pelas diretas já. Então, essa daí, você já sabe que está correta. Então, aí vocês já vão fazendo uma somatória. Então, a primeira, número 1, aí deixa ao lado para que vocês entendam. 1 correta. Então, você sabe que vai somar com esse 1, né? Depois, os parlamentares foram criticados. Isso aí não tem coerência, porque aí não tem uma crítica. Isso, então, é a exaltação de valores diante, que está falando aí
de movimentos sociais e não falando de um determinado partido. Então, essa segunda não tem coerência. Na quarta alternativa, número 4, assim, as diretas já foram aprovadas em 1984, porque a maioria dos deputados oposicionistas não compareceu à votação. Então, isso aí está incorreto. A Constituição de 1977 estabeleceu que o presidente da República fosse eleito indiretamente pelo colégio eleitoral. Também não. Deixa eu observar, a Constituição de 1967 estabelecia que o presidente da República fosse eleito indiretamente, tá certo? Indiretamente. Então, marquem já que o 8 está certo também. Em 1984, o Congresso, que deveria escolher o primeiro presidente civil após 20 anos de ditadura militar, teve sua legitimidade contestada pelos democratas. Ok, também. E a 32 tem os congressistas referidos no texto, aspectos, fiapos de homem público, os fósseis de ditadura derrotaram o candidato da aliança. Não. Então, vocês vão ter que fazer a conta. 1 mais 8 mais 16. Então, vai dar 25. Então, a resposta correta é essa. Segunda questão é sobre o plano cruzado, né? O plano cruzado, anunciado pelo ministro Dilson Furtado, a 28 de fevereiro de 1986, teve ampla aceitação popular, aumentando o prestígio do governo Sarney e do PMDB. Contudo, esses depois, a inflação retornou, levando o fracasso da política e do governo. O que contribuiu para esse fato? Eu vou corrigir essa última questão, mas na próxima aula a gente vai dar continuidade. Por quê? Porque não adianta fazer uma correção, né? Já foi passada essa atividade, porque o que é que acontece com o livro de vocês, o conteúdo? Ele traz um monte de questões para ser resolvidas, e questões essas que, se vocês observarem, eu ainda não gravei nenhuma videoaula, não expliquei nenhum desses assuntos. Por quê? Porque eles colocam um monte de conteúdo, abordando desde os governos militares. Então, aqui já está da redemocratização e da democracia no Brasil. Então, vocês vão marcar sem ter um conhecimento. Então, é melhor que depois a gente faça essa correção, né? Porque vocês já vão estar com uma bagagem, vai estar com a videoaula e vai poder fazer uma análise melhor, tá certo? Então, eu vou deixar essas atividades por último. Por quê? Porque as que a gente corrigiu, a gente estava tratando de outras questões, né? E aí ficou embolado. Então, a gente faz isso, a gente trata dessas atividades, dessas correções, quando eu concluir o conteúdo. Porque na próxima aula a gente ainda vai falar sobre o governo de Figueiredo. Então, ainda no governo militar, já está falando da redemocratização do Brasil, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Porque eu coloquei individualmente para que vocês tenham umas características mais concretas de cada governo, que fica mais fácil para uma identificação aí no Enem. E aí vocês acertam, uma chance muito maior do que a gente, como está no livro, que eles tratam o governo militar todos de uma vez, né? Pouco conhecimento, tá certo? Então, a próxima videoaula será sobre o governo de Figueiredo. E aí, depois, eu vou corrigir as atividades que fica muito mais fácil, tá certo? Então, até a próxima videoaula.